Off aqui na rádio, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje, gente, é sobre os bastidores da criação do Pode Porco, que é um podcast dedicado à suinocultura nacional. Para falar sobre o tema, o Making Off recebe o idealizador desse podcast, que é o Marcino Pereira Júnior, que é gerente de serviços técnicos de suínos da Derreus. O Marcino, ele é médico veterinário em nutrição de suínos. Ele tem mestrado em ciência animal e é pós-graduando em estatística com ênfase em pesquisa quantitativa. Ele está na Derreus há quase 10 anos, né? Na realidade, ele está desde quando a Derreus veio para o Brasil, tá? Porque ela é uma multinacional holandesa, né? E tendo ingressado na empresa como estagiário e passado por diversas funções até assumir papéis de liderança, como o cargo atual dele hoje. Marcino, muito obrigada por você estar aqui, viu, por ter aceitado esse convite para contar essa história que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de saber. Obrigado, Regina. Obrigado a todo mundo da equipe do Making Off pelo convite, para a gente estar aqui batendo um papo, contando um pouco mais sobre o Pode Porco, que é, assim, um projeto muito bacana, estamos aprendendo junto com ele ainda. Então, como a gente conversava aqui no Making Off do Making Off, Exato, não é a minha área muito. de expertise, que é a comunicação, mas a gente embarcou nessa para aprender o que traz esse mundo digital para a gente e agrega aí na comunicação, dentro da suinocultura, dentro dessa cadeia que é a produção de suínos, a produção de carne de alto valor no Brasil e fora dele. Muito bom. Mas vamos lá, Marcino, você é natural de onde? Eu sou natural de Londrina, do norte do Paraná. Ali eu nasci, cresci, me formei. Ali eu realizei também o meu mestrado. E foi o momento onde eu entrei na Derreus, né? Fazendo duas atividades naquele momento, que era o mestrado pela UEL, uma grande universidade ali do norte do Paraná, e trabalhando já para a Derreus, primeiro como estagiário, depois efetivado e tocando o mestrado, junto com o desenvolvimento técnico na pesquisa e desenvolvimento, quando a Derreus entrou no Brasil, isso aí há 11 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos que eu estou com a Derreus aí junto nessa trajetória. E você agora, você está onde hoje? Hoje você está fisicamente? Hoje eu falo de Campinas. Ah, Eu mudei para Campinas no comecinho da pandemia, aquele momento tá. difícil que todo mundo viveu. Eu fui transferido para cá para estar mais perto da onde é a nossa sede corporativa e administrativa, que fica no Swiss Park, aqui dentro de Campinas. Então eu tive que me mudar para essa cidade e hoje eu falo daqui, atuo daqui e tenho minha residência fixa aqui. Me diz uma coisa, eu já adiantei algumas informações a respeito da Derreus, eu queria que você falasse os principais dados, para as pessoas terem uma ideia, né, do que é a empresa, o que a empresa faz, o que ela tem de estruturas e tal. Conta um pouquinho para a gente. Bacana, vamos lá. Primeira coisa, é uma multinacional, como você adiantou, holandesa. Então, a gente tem sedes não só no Brasil, mas em mais de 20 países. Uhum. Hoje, a gente, dentro do Brasil, a gente configura entre as maiores empresas de nutrição animal e a gente tem um foco muito forte em ser uma premixeira, em ser uma empresa onde o nosso foco, 24 horas da hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, é fazer mistura, é fazer premix, concentrados, rações para a suinocultura e para todos os nossos parceiros aí dentro da suinocultura nacional. Então, a gente é uma empresa muito grande, mas que eu me orgulho muito de estar aqui porque a tradição familiar, e é uma empresa familiar na terceira geração, tocando essa empresa, continua tendo esse clima aqui dentro, muito bacana, com um convívio muito legal. Eu já conheci os donos da empresa, que são holandeses, e eu acho que o que se melhor traduz é uma reportagem da Feed and Food, que saiu há uns 2, 3 anos atrás, nos chamando de Derreus, uma jovem centenária. Porque a gente, apesar de ser muito jovem no Brasil, a gente tem mais de 100 anos de tradição fora do Brasil, dentro da Holanda. Então, acho que esse resumo é o mais bacana, né? Uma jovem aqui no Brasil, porém centenária, com know-how muito grande fora do Brasil e agora construindo um know-how muito grande também aqui dentro do Brasil para apoiar os suinocultores de todo o território nacional.
Diz uma coisa, como é que é esse mercado de suinocultura aqui no Brasil? Conta um pouquinho para a gente quais são as principais características, até para as pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, não tem uma noção do que é. Eu queria que você passasse algumas informações para as pessoas terem uma ideia do tamanho desse mercado. Joia, vamos lá. Os compilados de informação de mercado, eles sempre saem em maio, tá, Regina? Então, a gente vai ter que falar um pouquinho dos compilados oficiais que Sim, trazem a origem do compilado de 2022. tá? E lá, naquela época, a gente tinha mais de 2 milhões de fêmeas alojadas aqui no país, mapeadas de forma tecnicamente, né, com criação técnica ali dentro do setor. A gente é o quarto maior produtor e o quarto maior exportador de carnes suínas do mundo, então oscila um pouquinho entre a produção e a exportação, porque a China é o maior produtor, mas não exporta nada, importa muito. Uhum. Então, dentro dessa cadeia, a gente muda um pouquinho de posição, mas se mantém em quarto nas duas, contando com a União Europeia sendo uma unificação na contagem de vendas, produção, exportação de suínos. Então, a gente é um país, é uma potência na produção de carne suína no mundo, e produzimos muito aqui para o mercado interno também. Tá? Hoje, mais ou menos 22% é o que a gente comercializa via exportação, e o restante fica para o consumo interno, que tem crescido muito nos últimos anos. Quando eu comecei nessa atividade, nosso consumo era 9,5 kg, 10 quilos per capita aqui no Brasil. Hoje já alcançamos 18 quilos de consumo de carne suína, e a gente vê isso e enxerga isso nas prateleiras do mercado. Né? Antigamente, sempre a suinocultura era a segunda carne escolhida, dependendo do preço do boi. Hoje já não é tão assim. Você tem os cortes preferidos, a bisteca, o pernil, o filé mignon, a picanha suína, sendo uma escolha primária e não secundária dentro da economia para a escolha para manutenção ali do que a gente chama de consumo de proteína de alto valor agregado, que são as proteínas animais. Tá? E dentro dessa cadeia, né, a gente tem os 3 estados do sul como maior rebanho e maior exportação do Brasil, então eles atingem um rebanho significativo dentro da cadeia nacional, e a exportação, quase 90% vem desses 3 estados. Tá? Então, o estado do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Algumas coisas favorecem nesse cenário para que eles se destaquem, principalmente ser o Paraná e Santa Catarina zona livre de aftosa sem vacinação, o que facilita a comercialização exterior, e estamos aí expandindo para também trazer outros estados dentro de um cenário da parte sanitária muito bem constituído para conseguir avançar na liberação de exportações para outros estados, outras regionais, e que a criação aí de suíno não pare, enquanto a demanda pelo consumo dessa carne também não para. Eu gosto dessa carne. Eu gosto dessa carne. Somos dois. Então tá bom. Vem cá, para a gente fechar o bloco, eu queria saber uma coisa. Como é que você vê, antes da gente começar a falar sobre o pó de porco, como é que você vê a comunicação do setor com os seus públicos-alvos? Você acha que tem muita iniciativa, nesse sentido de querer, né, passar fazer com que os públicos-alvos conheçam mais sobre suinocultura, conheçam mais sobre essa cultura? Como é que você vê de uma maneira geral isso? Joia, Regina, essa é uma pergunta muito bacana para a gente refletir. A gente tem se comunicado bastante com os produtores, com o restante da cadeia, tá? Mas hoje, para a gente resumir, as comunicações, programas de desenvolvimento para a criação, o crescimento do consumo de suíno no Brasil, eles ficam restritos, ou não restritos, mas limitados às associações de cada uma das suas regionais, que fazem um papel muito importante no Brasil. Então, desde a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, a Sim. AXUR no Rio Grande do Sul, a do Paraná, aqui de São Paulo, PCS. Então, as associações regionais têm um papel muito importante nessa divulgação e aumento, mas acho que tudo, né, que é comunicação, envolve dinheiro, no final das contas. E um esforço também da indústria e do papel local, das academias, né, das universidades locais, também de buscarem esse enriquecimento, essa exposição, trazer uma forma de se comunicar mais fácil e mais efetiva, e acho que isso tem acontecido sim. Nem tudo vem graças à comunicação, e algumas são a sorte que Deus dá para a gente em alguns momentos. Eu sempre brinco que há muito tempo atrás, se pegar 6, 7 anos atrás, esse consumo de carne suína era um pouco limitado a, como eu falei, uma economia secundária, dependendo do preço de
volatilização dos outros mercados. Mas, por exemplo, a entrada do Outback no Brasil mudou muito essa visão. Então, a costela barbecue do Outback fez um boom de consumo muito grande, porque hoje, em qualquer bar que você vai, você tem a costelinha barbecue, a costelinha assada com a farinha panko, que fica mais sequinha, você tem a mudança do perfil de consumo, e isso, às vezes, muito promovido pelo marketing e a mídia associada a essas associações, e outras vezes por fator sorte. E só que a gente sabe que Deus ajuda quem cedo madruga, então essa sorte veio para o bem e veio para alavancar aí o consumo, e isso é o que a gente quer. Até para ter uma noção de percepção, tá, Regina? Aqui hoje em dia a gente come 18 quilos, mas na Europa é tradicional que os países comam acima de 42 quilos per capita de carne suína. Então a gente tem bastante espaço para andar, espaços dentro de ações governamentais, por exemplo, na merenda, a gente não tem a carne suína in natura sendo fornecida como uma refeição diária ali para os nossos jovens que estão nas escolas estaduais e recebem essa alimentação como merenda, né? Então tem trabalho a ser feito, mas hoje essa comunicação parte da indústria de forma lateral e mais focado, e a pressão que é exercida pelo setor, mas dentro das associações que são responsáveis por organizar isso tudo e promover esse acesso tanto à informação como a estruturação das divulgações do mercado de suíno e como que a gente vai ter um plano para desenvolver esse consumo dentro da cadeia nacional. Muito bom. Então, vamos fazer um intervalo agora. E, pessoal, a gente volta já já, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre o pó de porco, é claro, que vocês estão esperando, né? Um minutinho que a gente volta já já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Marcino Pereira Júnior, que é gerente de serviços técnicos de suínos da The Reus. E o papo hoje, gente, é um podcast que foi idealizado pelo Marcino, que se chama Pó de Porco. Só que é o seguinte, deixa eu fazer um parênteses aqui, gente, porque tem o i no meio, porco, tá? Porque senão vocês vão entrar no podcast de um time de futebol que eu não preciso falar quem é, não é não? Mas vamos lá, então. Conta para o pessoal que está doido para saber como é que surgiu essa ideia. Como eu falei assim com você nos bastidores, você não acordou assim um belo dia e falou assim: hoje eu vou criar um podcast chamado Pó de Porco, né? Deve ter tido todo um processo aí. Conta aí como é que foi isso. Vamos lá. Na suinocultura, a gente tem um podcast muito antigo, ainda muito atual, mas antigo na data de lançamento até a atualidade, que se chamava Suinocast. E era um podcast na época que podcasts no mundo todo não estava no hype, não era muito acessado, mas já existia, e mérito muito a eles por ter feito isso, tomado essa iniciativa quando eu era ainda um estudante da universidade. E lá eu já consumia esse podcast, tá? E com o desenvolvimento do YouTube, o enriquecimento de plataformas digitais, como Instagram, vindo os cortes dentro de podcast, eu comecei a consumir outros tipos de podcast que trazem uma dinâmica um pouco diferente. Então, podcasts como Flow, como o Inédito da Pamonha, do professor Clóvis de Barros Filho, podcasts grandes, assim, mas que tem uma pegada até na parte financeira, alguns podcasts como do Primo Rico, da Natália Arcuri, que são podcasts que falam de assuntos centrais. O Inédito da Pamonha, do Clóvis de Barros Filho, é um podcast falando de filosofia, mas de forma muito leve, um bate-papo, uma coisa mais, acho que amigável para quem não está no meio, que não se insere no meio tão tecnicamente assim. E aí eu tive essa ideia, uns 3 anos atrás, de fazer um podcast de suinocultura, mas que trouxesse mais um ambiente de mercado, do dia a dia do pessoal, com uma coisa que me chamava muita atenção, que é mostrar que, e essa é a principal função do podcast hoje, né? Isso vai mudando, mas hoje, mostrar que o agro, ele tem uma cara, ele tem pessoas, ele tem famílias envolvidas, sonhos, que nutrem outras pessoas e outras famílias, e acho que esse foi o principal
insight que eu tive para fazer esse bate-papo com a indústria de forma geral, que é trazer o Pó de Porco por uma narrativa um pouco mais leve, descontraída, tem piadas no meio da apresentação, mas sempre muito rico de informação. Mas informação mais do dia a dia do que informação técnica acadêmica, porque isso o Suinocast, por exemplo, já faz com uma qualidade muito, muito boa. Então, a nossa ideia ali foi isso, foi há 3 anos atrás tentar trazer esse bate-papo legal, contemporâneo, para um assunto relativamente nichado, que é a suinocultura, e acho que tem dado certo, Regina. Tá, e aí? Há 3 anos atrás é que a sementinha do podcast é que aconteceu. Quando efetivamente você falou assim, não, agora vai acontecer? Nesse momento, isso é bem legal de contar, porque tudo isso gera um dinamismo dentro da minha empresa, né? Eu tive que buscar algumas pessoas para me ajudar, como é que a gente ia fazer, aonde ia fazer, onde ia ser a locação, quanto custa. E nesses momentos eu gastei mais ou menos uns 8 meses. E cota aqui, cota ali, e os custos disso relativamente alto no momento em que eu estava só desenvolvendo um piloto ali. E aí aparecem os anjos na vida da gente, né? E um desses anjos foi o Túlio, que é onde hoje eu gravo o Pó de Porco, que ele tem um podcast dele, né? Que é sediado pela Blue Farms, a empresa Blue Farm, e ele tem um podcast dentro do cenário dele. E ele é um cliente nosso, um parceiro nosso muito grande. Ele atua na parte de bovino de corte, leite, suinocultura. E eu liguei para ele e falei, Túlio, tenho uma ideia aqui, preciso de uma ajuda, eu preciso criar um piloto para daí sim eu conquistar, né? Meus chefes e quem está ali por trás e que vai direcionar os investimentos no final das contas, para que se torne uma realidade. Ele, cara, vem para cá agora, vamos gravar um piloto, a gente sai daqui com o piloto pronto e você mostra, dando certo, estamos juntos, não deu certo, tudo bem, a amizade é a mesma e a gente continua a jornada. E nesse momento eu falei, então beleza, marquei, me reagendei, em 2 ou 3 semanas eu estava lá em Brasília, gravando o primeiro Pó de Porco de forma como um piloto, né? Sim. Aí fizemos uma gravação, foi super bacana, e aí trouxe para a The Hills, falei, tá aqui, enquanto eu cotava, como não estava andando, eu queria mostrar o projeto de fato e ver se isso cabe, né, no nosso jeito de divulgar. E claro, a The Hills, com a visão que ela tem de futuro, de progresso, de tecnologia, na hora eles falaram, não, é isso aí, vamos investir, vamos aprender junto, vamos envolver o marketing, outras pessoas da própria equipe de suínos, e vamos fazer acontecer. E aí estamos aí há 8 meses. Tá, e me diz uma coisa, o nome Pó de Porco surgiu assim, pá ou não? Você pensava numa outra coisa, o nome? Não, a gente sentou para brifar esse nome um tempo, e aí vem o que significa o Pó de Porco, né? Uhum. Então, Pó de Porco vem de podcast, sim. Então é o podcast. O I não é só para se diferenciar lá do pessoal do outro time, sim. Do time de futebol. Esse I vem de informação, e o porco, legal. Por causa da fonética, a gente escolheu o porco, porque geralmente a gente trata o porco hoje muito como suíno, né? Para diferenciar sim. Aquele porco tratado de qualquer jeito para um animal muito mais tecnificado. Mas pó de suíno ia ficar a fonética muito ruim. Então, na parte de fonética, o Pó de Porco ficou muito legal. E acho que toda vez que eu entrevisto alguém lá no Pó de Porco, a primeira coisa que eles falam é: esse nome é genial. Mas foi uma criação junto aqui com o marketing da The Hills. E demoramos um pouquinho para chegar no nome, mas acho que chegamos no melhor nome possível. E me diz uma coisa, vamos lá. Quem é o público do Pó de Porco? Quem não pode perder as entrevistas, tem que ouvir? Qual é o perfil desse público? Joia, o perfil hoje do público que a gente atinge é o perfil de tanto pessoas buscando informação porque querem entrar no negócio. Então, esse público ele tem vindo cada vez mais, agora que tomou um tamanho relevante o podcast. Mas, principalmente no início ali dos primeiros episódios, eram os próprios produtores e a cadeia de indústria, que sempre está muito perto da gente. Então, o Pó de Porco, ele tem a carga da The Hills, né? Ele é um patrocínio, está dentro de projetos da The Hills, mas ele conversa com todo mundo. E isso eu sempre falo no começo do episódio. Venham para cá, vem conversar, você sendo da cadeia que for, você pertencendo à indústria que for, estamos abertos e vem aqui que a gente vai trocar uma ideia. E dentro dessas conversas, acho que no primeiro momento, ele focou muito em quem já produz suíno, quem tem interesse a essa produção,
Num segundo momento, a gente viu uma entrada grande de pessoas de uma idade mais baixa, porque isso a gente tem a rastreabilidade ali do Instagram, né, do YouTube, então de estudantes de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, que atinge esse público que está se interessando para seguir nessa função. E em terceiro, o mais curioso, né, que quer entender a rentabilidade, quer entender um pouquinho de como é ter um suíno, como é criar o suíno. Então, atinge esses três principais pontos. Quem já está na indústria, quem está para chegar, mas já pertence como um profissional da área de agrárias, e o terceiro é o curioso ali, que está ali para ver como é que isso se desenrola, né? Você continua gravando aonde o programa? Continuo gravando em Brasília, eu É? gravo ele lá em Brasília, a gente grava uma vez por mês, para ter até um pouquinho de espaço, né, entre os lançamentos, mas a gente faz isso dentro da sede da Blue Farm, hoje em dia, gravando em Brasília, lá pertinho do plano piloto ali. Qual que é a periodicidade do programa? Hoje a gente grava uma vez por mês e a gente lança um por mês. A tentativa é que a gente lance um por mês. Quando a gente vai trabalhando, a gente entende o trabalho que dá viver de Instagram, YouTube, né? Não é a minha atividade principal, então a gente se enrola em alguns momentos para conseguir fazer a gravação dentro dos 30 dias, mas a nossa ideia principal é gerar bastante conteúdo no Instagram, que são os cortes. Então o meu podcast realmente ele é muito longo, né? Ele tem 2 horas de duração, mas é para servir também de cortes. Então eu consigo ir cortando essas 2 horas em vários pedaços. Sim. Que me serve para expandir o Instagram ali por 30 dias de conteúdo ininterrupto. Então, isso ajuda o pessoal a criar engajamento, a se comunicar comigo, a ver informação nova, apesar de ser o mesmo podcast, quase que 3 vezes a 4 vezes por semana, tem um corte novo saindo. Não, beleza. Mas vamos fazer mais um intervalo? E a gente volta já já, porque ainda tem muito papo aqui sobre Pó de Porco, hein, gente? Só um minutinho que a gente já volta. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava, envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. E eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Marcino Pereira Júnior, que é da The Hills, e nós estamos falando sobre o podcast Pó de Porco, né, que é uma idealização dele. Vamos lá. Marcino, como é que você organiza os episódios do Pó de Porco? Tem uma pauta, não tem? Como é que é isso?
Joia, Regina, assunto bom para a gente trocar aqui. O Pode Porco iniciou com um projeto piloto, que eu acabei de comentar com vocês aqui, e nesse projeto piloto, sim, eu desenvolvi uma pauta com o pessoal da equipe do marketing aqui da The Hills, a gente foi traçando os assuntos necessários de serem abordados, aquilo que a gente queria conversar, e um fechamento ali para o Pode Porco do primeiro episódio, que não veio ao ar, ficou só como piloto. E nesse primeiro momento, eu gravando o piloto, eu saí dali contente assim, com o resultado, mas quando eu fui rever, eu vi que a pauta criou um processo muito mecânico entre o que eu buscava de informação e o que o meu convidado ali trouxe de informação para mim. Então, teve um alinhamento de discurso e deixou de ser um bate-papo, virou uma entrevista. Sim. Que era o que eu não gostaria que acontecesse com o Pode Porco. Então, hoje em dia é assim, eu tenho uma carta convite, eles são convidados a participar do Pode Porco, até algumas pessoas que entram em contato com a gente hoje em dia, se convidando ali para participar. Então, a gente chama essa pessoa, convida essa pessoa formalmente, e eu vou falando que a pauta a gente vai fazer lá no dia, no momento da gravação. Esse dia chega, a pauta não acontece e a gente entra no ar. Então, é assim que eu organizo a pauta hoje. Começa a conversar, né? E já começa a conversar valendo para que essa espontaneidade que eu quero buscar para o meu podcast realmente aconteça. Se eu criar a pauta, a espontaneidade some e fica ali uma pergunta e resposta muito direta. Então, hoje a gente tem, dentro do Pode Porco, algumas fragmentações, e a primeira é o Momento RH, que serve para eu capturar do meu entrevistado o que ele mais quer falar sobre ele mesmo. Então, dali, eu crio o cerne para a gente desenrolar todo o episódio aí de 2 horas, 1h40, que tem sido o tamanho dos episódios hoje. Mas aí me diz uma coisa, que tipo de informação que você vai buscando desse teu entrevistado? Por exemplo, tudo bem, esse aí, o momento RH, é um momento start, até para descontrair, para ele começar a falar um pouco dele e tal, não sei o quê. E depois, o que você fica prestando atenção para você ter um tipo de informação que tem a ver com a linha editorial do podcast? Claro, joia, que é sempre bom lembrar que quando a gente faz essa carta de convite, existe uma preparação anterior, que é eu estudar o entrevistado que eu vou convidar, né? Sim. E dentro disso, a gente tem 3 módulos ali lá dentro do Pode Porco hoje principais, que é a exposição de pessoas ligadas a The Hills diretamente, a exposição de consultores de campo, então consultores que estão dentro do mercado da suinocultura, mas sem uma relação direta com alguma empresa, a trazer alguns fornecedores da cadeia de suínos que são ligados a outras empresas que não a The Hills, e por último, que é o último módulo ali, são os produtores rurais, de fato, donos do negócio, que têm a suinocultura na mão. Então, ali a gente já sabe para onde vai desencadear cada um dos assuntos, dependendo da empresa que ele vem, dependendo se é o dono da empresa, se é um gerente de granja. E aí, dentro do Momento RH, é só o refinamento, né? Pensar o maior interesse dentro do assunto daquela pessoa. Mas o assunto macro já está definido pelo convite mesmo que eu fiz e pela exposição que ele está no momento da suinocultura. Entendi. Quantos já estão no ar? Quantos episódios? A gente está com 4 episódios no ar e um lançando hoje. É? A gente está com o lançamento do 5º episódio hoje, e a gente tem uma gravação já marcada para o começo de abril também, que vai vir a ser o 6º episódio. Então, dentro desses 5 primeiros episódios, todos esses, os 4 primeiros lançados, todos esses em torno de 1h40, 2 horas, e o último episódio também, fechamos lá a gravação em perto de 2 horas de bate-papo. Quem é que está nesse episódio que está entrando ao ar hoje? O que vai ser lançado é o Thiago Mogi, ele é de uma outra empresa fornecedora da cadeia de suínos, que é uma empresa fornecedora de genética animal. A gente abordou 2 horas ali de muito conteúdo falando sobre genética, entrada de suínos aqui no Brasil. Super bacana para quem quiser acompanhar a gente lá. Tá rico esse episódio. E com muita brincadeira também, muito sorriso na cara. Isso é muito bom. E me diz uma coisa, você estava falando que você faz os cortes, né? Por isso tem quase 2 horas cada episódio. Como é que você trabalha isso nas redes sociais? Joia, isso é bem legal. Hoje a gente está em 3 redes sociais principais, né? Então a gente está no Instagram, que é a maior e a que a gente mais impulsiona.
A gente está com os episódios completos dentro do YouTube, mas a gente vai começar a gerir e jogar os cortes que a gente fez também dentro do YouTube, cortes um pouquinho mais longos. E a gente tem o Spotify, para quem estiver dirigindo ali e quiser escutar só o áudio. Então, e esses cortes, antigamente, realmente eu sentava e ia assistindo esse episódio, gerando os cortes das minutagens. Hoje a gente está com uma ferramenta nova, uma ferramenta de inteligência artificial. Então ela vem, prepara os cortes e eu tenho a minha obrigação ali é checar se está dentro, se não corta um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é a inteligência artificial já embutida no nosso trabalho aqui. É maravilhoso. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos falar então em termos de resultado, Marcino. Como é que está sendo o engajamento das pessoas, né? O que as pessoas estão achando? O que você tem assim, em número de curtidas e seguidores? O que você pode falar nesse sentido para a gente? Joia. Lembrando, a gente começou em setembro, né, Regina? Então é um projeto super novo mesmo. E a gente começou com uma ambição lá em setembro de atingir 100 mil pessoas. Então, não de inscritos, né, mas atingir com os nossos cortes, com os nossos vídeos, 100 mil pessoas dentro das plataformas. A gente finalizou o ano de 2023 atingindo quase 600 mil pessoas, deu 579 mil pessoas. Legal. Então, foram atingimentos importantes. Alguns cortes, como da Marina, naquele momento, atingindo um número muito grande de visualizações, 92 mil pessoas em um único corte. Olha, Iniciamos 2024. sim. 2024, pela grata satisfação, o primeiro episódio que a gente lançou, ele já atingiu um corte, que é do Marco Aurélio Marinho Costa, um colaborador aqui da The Hills, atingiu 155 mil visualizações em apenas um corte. Então, a gente está crescendo em números totais ali de inscritos, de fato. A gente saiu de 0, porque é um projeto muito novo, para 3 mil nesse momento. A gente está faltando um pouquinho coisa para 3 mil. Quando bater, a gente comemora junto. Muito bom. E no YouTube, sendo lançado os episódios mais completos, e o YouTube, quem conhece as mídias sociais, sabe que o YouTube é uma plataforma um pouquinho mais complexa, mais demorada para a coisa tracionar. Então, o nosso foco hoje é focar no Instagram para ter tração, ter tamanho, para daí depois ir jogando os cortes, jogando mais informação dentro do YouTube e enriquecer aquela plataforma lá também. Muito bom. Agora, me diz uma coisa. Quem quiser enviar uma pauta para você, sugerir uma pauta, também pode fazer isso? Pode, eu agradeço. A gente sempre pede que essas pessoas venham. Para qual contato que a pessoa deve enviar? Vamos lá, na parte micro, né? Para encontrar a gente, então, Spotify, YouTube e Instagram, sempre com o mesmo nome, sempre o @poddeporco, com I no meio de informação. E para quem quiser pautas mais macros de outras espécies, por exemplo, seguir e nos contatar sobre o @TheHeusBrasil, tá? Então, a gente está também em todas as plataformas com o mesmo nome, o The Hills Brasil. Você vai encontrar a gente tanto com site, Instagram, LinkedIn, aonde for, sempre vai estar o The Hills Brasil. Perfeito. Mais nenhum outro contato? Ou são esses aí? São esses os oficiais que a gente tem, e os maiores contatos ou outros contatos, aí quem assistiu o Pode Porco vai estar lá. Alguns contatos que eu comento até dos entrevistados, do meu próprio contato pessoal. Legal. Então aí vai ter que correr lá e dar uma olhadinha na gente lá no Pode Porco. Muito bom, muito bom. Então, tá bom, Marcino, olha, adorei, tenho certeza que o pessoal também gostou muito, tá? Sucesso para vocês, viu? Porque eu tenho certeza que esse podcast ele realmente vai ter muito mais gente seguindo, e gente ouvindo também no Spotify. E eu agradeço muito, viu, a tua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Regina. Obrigado a você e todo mundo aí da Making Off. Então, mas eu preciso passar agora, antes da gente ir embora, eu preciso passar os recadinhos para o pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Marcino!